O que acontece quando uma mulher que desistiu de tudo por amor descobre que o amor era uma mentira? Isto não é apenas uma história de desilusão amorosa, é uma história de traição arrepiante e vingança magistral. Durante meses, Ara Vance acreditou que estava a viver um conto de fadas, grávida do filho do encantador milionário da tecnologia Julian Croft. Mas enquanto Julian dormia nos braços da sua amante, também planeava deixar de lado a sua esposa grávida sem nada. Subestimou-a, esqueceu-se de quem ela era antes de o conhecer. E numa única noite silenciosa, enquanto ele sonhava com seu futuro, ela recuperou dela, esvaziando cada dólar do império dele e desaparecendo no ar. Esta é a história de como ela o fez. O silêncio na casa era a coisa mais cara que Julian Croft possuía. Era um silêncio profundo e aveludado, comprado com vidro acústico triplo, hectares de floresta isolada nas colinas acima de São Francisco, e uma equipa que se movia com a quietude fantasmagórica das sombras. Para Ara Vance, agora Croft. Nos últimos 3 anos, esse silêncio já lhe parecerá paz. Agora, parecia um túmulo. Estava de pé no centro do closet deles, cavernoso, um espaço maior do que o seu primeiro apartamento na cidade. Cabides com os fatos feitos por medida de Julian. Sim, Tom Ford, Brione. Alinhavam-se como um exército disciplinado de um lado. O seu próprio guarda-roupa, uma coleção vibrante de alta costura que ele tinha escolhido para ela, enfrentava o dele numa explosão de cor e seda. Chamava-lhe o seu pássaro exótico, e este era o seu ninho dourado, forrado a Dior e Chanel. Ara passou a mão sobre a barriga, onde a curva firme e discreta da sua gravidez de 5 meses era agora inegável. Esta criança, o filho deles, era suposto ser a peça final e perfeita da sua vida perfeita, o herdeiro da dinastia Croft-Tech. Mas a alegria que sentirá durante o primeiro trimestre azedara, transformando-se num nó frio e duro de receio no estômago. A traição não tinha sido um acontecimento repentino e devastador. Foi um veneno lento, a infiltrar-se nas fundações do casamento deles. Começou com as pequenas coisas. As noites longas no escritório, que se estendiam até ao amanhecer. As viagens de negócios a Singapura e Zurique, das quais regressava a cheirar a um perfume que não era o dela. Um leve aroma penetrante de jasmim e sândalo. A forma como ele inclinava o telefone para longe dela. Um ecrã que outrora fora um livro aberto, agora um segredo escuro e reflexivo. Julia era uma criatura de hábitos e de imensa arrogância. Foi essa combinação que o levou à ruína. Acreditava que era demasiado inteligente para ser apanhado, e que ela era demasiado dócil, demasiado apaixonada para alguma vez suspeitar dele. Estava errado nas 2 suposições. A primeira fenda real na fachada surgiu há um mês. Ele deixará o seu segundo telemóvel, aquele que dizia ser para negócios internacionais, a carregar na mesa de cabeceira. Um erro quase risível de tão amador. Às 2 horas da manhã, enquanto ela se revirava na cama com insônias causadas pela gravidez, o telemóvel acendeu-se, não com uma chamada ou mensagem, mas com uma notificação de calendário. Siena. D. Center Regis. 21 horas. Não te atrases. Siena. O nome era elegante. Excêntrico. Soava caro, tal como tudo o resto na vida de Julia. O coração de Ara bateu descontrolado contra as costelas, um tambor frenético no silêncio opressivo. O seu primeiro instinto foi confrontá-lo, gritar, estilhaçar a superfície plácida das suas vidas. Mas algo mais profundo, mais frio, o instinto tomou conta. Um instinto que pensava ter enterrado há muito tempo, de uma vida antes de Julia. Antes de ser Ara Croft, esposa da alta sociedade, ela era Ara Vance, uma contabilista forense de uma firma de topo em Nova York. O seu trabalho era seguir o dinheiro, encontrar a podridão escondida por baixo de camadas de transações complexas e mentiras corporativas. Era uma caçadora de predadores financeiros. Tinha deixado tudo isso para trás por Julia, acreditando que tinha encontrado um amor que fazia sua antiga vida de suspeitas e números parecer cinzenta e sem sentido. Agora percebia que não o tinha deixado. Tinha apenas estado adormecida. Nessa noite, não dormiu. Saiu da cama silenciosamente e foi para o seu escritório em casa, um espaço branco e estéril que raramente usava. Ligou o seu portátil encriptado e começou a investigar. Começou, não pelo telefone dele, mas pelo dinheiro. O dinheiro nunca mentia.
As finanças de Julia eram um labirinto de empresas fantasma, sociedades offshore e fundos fiduciários cegos concebidos para minimizar impostos e maximizar o sigilo. Para qualquer pessoa normal, seria impenetrável. Para Ara, era uma linguagem que falava fluentemente. Ainda tinha acesso às contas principais, sinal da sua arrogância máxima. Tinha-lhe dado acesso como um grande gesto romântico quando se casaram, um símbolo da parceria deles, nunca imaginando que ela tinha a capacidade de compreender, quanto mais navegar, todo o sistema. Durante semanas, passou as noites a mapear o império dele. Enquanto ele dormia, ou enquanto jantava em negócios, ela era um fantasma no sistema, a seguir transferências bancárias, a analisar extratos de cartões de crédito e a cruzar relatórios de despesas. E lá estava ela. Siena Dubois. Um nome que aparecia vezes sem conta. Um apartamento de cobertura num novo empreendimento no centro da cidade, pago por uma empresa fantasma ligada a Julia. Um cartão AMX preto, um cartão suplementar de uma conta que Ara nunca tinha visto. A acumular despesas em boutiques de luxo e hotéis 5 estrelas por todo o mundo. Voos que espelhavam o calendário de viagens de Julia, mas sempre na primeira classe, uma fila atrás dele. Ele não estava apenas a ter um caso. Estava a financiar uma vida paralela. A dor foi imensa. Um golpe físico que a deixou sem fôlego. Mas a contabilista forense dentro dela era imparcial. A dor era um dado. Alimentava-a. A dimensão da fraude era de tirar o fôlego. Não era só o dinheiro. Era o planeamento meticuloso, os anos de mentiras por trás de cada âmute, de cada toque carinhoso. Mas o catalisador, o evento que a transformou de uma mulher traída numa anjo vingadora, aconteceu na terça-feira passada. Julian estava numa chamada de conferência no seu escritório em casa. As portas de carvalho pesadas estavam fechadas. Ele achava que eram a prova de som. Não eram. Ara passava caminho da cozinha quando ouviu a sua voz, baixa e cortante. Não estava a falar de algoritmos nem de preços de ações. Estava a falar dela. O pré-nupcial é a prova de bala, Marcos, dizia ele, com a voz despida de todo o seu charme habitual. Ela reconheceu o nome Marcus Thorne, o advogado notoriamente implacável de Julia. Não podemos ter um divórcio público e desastroso, continuava Julia, com um tom feito de sílex. Não com a IPO no próximo ano. Preciso de controlar a narrativa. Vamos montar um caso, instável, hormonal, emocionalmente errática. Podemos pedir uma avaliação psicológica. Vai provar que ela é uma mãe incapaz. Uma mãe incapaz. A palavra atingiu-a como uma agressão física. Ele ia tirar-lhe o filho. E o acordo? A voz de Marcos era um sussurro metálico na coluna de som. O pré-nupcial dá-lhe um pagamento único de 1 milhão. Uma ninharia, um insulto. Vai lutar. Claro. Mas quando tivermos a vantagem da criança, ela cede. Vai aceitar o acordo e desaparecer. Pode ver o rapaz em visitas supervisionadas 2 vezes por ano, se portar bem. Ara teve de tapar a boca com a mão para conter um soluço. Não era um soluço de tristeza. Era um soluço de pura e crua raiva. Ele não só a ia deixar. Ia apagá-la. Pintá-la como uma louca. E roubar-lhe a única coisa que agora importava. Ia usar o filho deles como arma para destruir. Nesse momento, de pé no corredor frio e silencioso da sua gaiola dourada, a esposa de coração partido morreu, e a contabilista forense renasceu, armada com a fúria de uma mãe. Ele queria deixá-la sem nada. Ela ia deixá-lo com menos. Recuou da porta em silêncio, a mente num turbilhão de cálculos. Isto já não era sobre um coração partido. Era guerra. E ela não iria perder. Foi até ao seu escritório e trancou a porta. Abriu os mapas financeiros que tinha criado, o labirinto da riqueza dele. Viu as paredes mestras, os cruzamentos críticos, as pedras-chave que sustentavam todo o arco da fortuna dele. E começou a traçar um plano. Não um plano de divórcio. Um plano de demolição. Precisava de um aliado. Alguém em quem confiasse implicitamente. Alguém com um conjunto de competências que complementasse o seu. Pegou no seu telemóvel descartável, um dispositivo simples e irrastreável que tinha comprado em dinheiro há semanas, e escreveu uma única mensagem para o único número guardado nele, o do seu irmão, Liam Vance. Liam era a ovelha negra da família,
Um gênio da cibersegurança que vivia num apartamento desarrumado em Oakland e trabalhava como hacker ético para uma empresa de segurança boutique. Via o mundo em linhas de código e firewalls. Sempre desprezara Julia, chamando-lhe um sociopata carismático desde o dia em que se conheceram. Ara tinha desvalorizado isso como ciúmes de irmão. Agora via aquilo como a mais clara verdade. A mensagem era simples. Operação Bonaparte. Estás dentro. Era um código da infância deles. Uma referência à fuga de Napoleão de Elba. O código que usavam para planos audaciosos, arriscados, e que exigiam execução com precisão militar. A resposta chegou em menos de 30 segundos. Por ti, e a guerra com Deus. Envia-me as coordenadas. O plano tinha um nome. Agora precisava de um cronograma. Ara voltou a abrir o calendário de Julia. Daqui a 2 semanas, ele tinha um voo marcado para a vila deles no Lago de Como, para um retiro a sós antes do próximo trimestre. Os registros de voo que ela puxara mostravam um segundo bilhete comprado para Siena do Bois. Estariam juntos, do outro lado do oceano, enleados em lençóis que Ara pagará. Eles estariam a dormir. E ela estaria a trabalhar. Durante as 2 semanas seguintes, Ara desempenhou o papel da mãe expectante e radiante. Fingiu enjoos matinais, discutiu cores para o quarto do bebê e sorriu amorosamente quando ele tocava na sua barriga. Cada sorriso era uma mentira. Cada toque parecia uma aranha a rastejar-lhe na pele. Era um fantasma na sua própria vida. A observar, a reunir, a preparar-se. Recolheu meticulosamente as últimas peças do puzzle, os protocolos de segurança para os portais bancários privados na Suíça e nas Ilhas Caimão, as frases de autenticação vocal para o corretor de ações dele, as frases semente para as várias carteiras de criptomoeda em armazenamento frio, que encontrou numa pen USB escondida dentro de uma cópia oca de A Arte da Guerra no escritório dele. A ironia era tão amarga que quase sabia doce. Liam trabalhou do seu lado, montando uma série de redes privadas virtuais, VPNs, que iriam encaminhar a atividade digital de Ara por uma dúzia de países em segundos, tornando a sua presença online irrastreável. Também preparou um pacote de folha limpa para ela, uma nova identidade, um passaporte, uma carta de condução, e uma série de contas bancárias num país sem tratado de extradição com os Estados Unidos. Ele era o seu criador de fantasmas digitais. Na noite antes do voo de Julia, ele estava de ótimo humor. Apresentou-lhe um presente. Era uma caixa de veludo. Lá dentro, um colar de diamantes ridiculamente grande. Para a futura mãe mais bonita do mundo, disse ele, com a voz suave como seda. Ara sentiu uma onda de náusea. E nada tinha a ver com a gravidez. Deixou que ele lhe colocasse ao pescoço. O seu peso frio contra a pele. É lindo, Julia. Obrigada. Vou ter saudades tuas, sussurrou ele, beijando-lhe a testa. Vou ligar-te todos os dias desde como. Vou estar à espera, respondeu ela, fitando os olhos dele no espelho. O reflexo era de uma estranha, uma mulher com um sorriso sereno e olhos tão duros quanto os diamantes que trazia ao pescoço. Ele estaria a dormir ao lado da amante. E ela estaria à espera, não da chamada dele, mas do momento para queimar o reino dele até as cinzas. O voo para Milão descolou às 22h05, hora do Pacífico. Ara viu o ícone deslizar no rastreador de voos no seu telemóvel descartável, até se tornar um pequeno ponto sobre o Atlântico. Julian estaria a instalar-se na sua suíte privada no andar superior do A380, a saborear champanhe vintage. Siena estaria algumas filas atrás, talvez a enviar-lhe uma mensagem discreta e emocionante. O espetáculo tinha começado. O espetáculo de Ara terminara. No momento em que a porta da frente se fechou atrás dele com um clique, a máscara dócil e sorridente caiu. Caminhou pela casa silenciosa e opulenta, os seus passos ecoando no espaço cavernoso. Foi até o closet e tirou o colar de diamantes. Não o voltou a colocar na caixa de veludo. Deixou-o cair sobre o tapete felpudo, onde ficou como uma serpente cintilante. Era um grilhão que ela já não usaria. O seu centro de comando era agora o escritório branco e estéril em casa, transformado. Um segundo monitor, trazido por Liam 2 dias antes, estava ao lado do portátil encriptado. Uma ventoinha de refrigeração zumbia suavemente. Na secretária havia um frasco de chá de camomila morno,
3 barras de proteína e uma bateria externa de alta capacidade. Esta era sua sala de guerra. A batalha duraria aproximadamente 8 horas. A janela de oportunidade entre Julian adormecer no avião e o banco em Genebra abrir para negócios. Colocou os auscultadores e iniciou uma chamada segura, encriptada de ponta a ponta, para Liam. Fase 1. Estás a verde? Disse Ara, a voz calma, sem emoção. Tudo a verde, respondeu Liam, com a voz igualmente firme. Estou a ver a infraestrutura de rede da Croft neste momento. É uma fortaleza, mana. Mas ele deixou uma chave debaixo do tapete. A integração da casa inteligente, afirmou ela, não perguntou. A mesma, confirmou Liam. Ligou tudo. Câmaras de segurança, controlo climático, o servidor Bancra na Cave, tudo a um único Ruby IoT por conveniência. A segurança do Ruby é de topo, mas o firmware tem uma pequena vulnerabilidade. Já entrei. Tenho controlo da rede interna. Consigo ver cada pacote de dados a entrar e sair da casa. Se algum alarme silencioso disparar, corto antes que envie qualquer alerta. Estás invisível. Muito bem. Estou a entrar. A sua estratégia era uma cascata, desenhada para máxima velocidade e impacto. Não ia simplesmente esvaziar uma conta. Irá desencadear uma catástrofe financeira multifrontal em simultâneo. Tinha uma lista priorizada por liquidez e segurança. Primeiro alvo: as contas domésticas. Bank of America, JP Morgan Chase. Eram as mais visíveis, mas continham a menor parte da verdadeira riqueza dele. Cerca de 15 milhões em contas correntes, poupança e fundos de mercado monetário. Era o dinheiro operacional de Julian. Também era o mais facilmente rastreável. Tinha de ser o passo final. Aquele que dispararia o primeiro alarme. Voltaria a ele. Segundo alvo: as contas de corretagem. Morgan Stanley, Goldman Sachs. Ali estava a maior parte do patrimônio líquido dele, fora das ações da própria empresa. Centenas de milhões em ações, obrigações e fundos mútuos. O acesso exigia não apenas uma palavra-passe, mas um código de autenticação de 2 fatores enviado para o telemóvel principal de Julian. O telemóvel estava, nesse momento, a 35 mil pés de altitude, em modo avião. Inútil para ele, mas não para ela. Liam, estou a iniciar o login no portal da Morgan Stanley. Preciso que interceptes o 2FA. Pronto, disse ele. Ara digitou o nome de utilizador e a palavra-passe complexa. J. Croftelovestegame 77. Já a tinha descoberto semanas antes. Era uma variação da que ele usava na liga de fantasy futebol. A arrogância dele, mais uma vez, era o maior trunfo dela. O portal pediu o código de 6 dígitos. Já foi enviado. Recebido, disse Liam após uma pausa tensa de 4 segundos. O SMS foi redirecionado para um número virtual, depois para mim. Estou a ver o pacote. O código é 844.291. Os dedos de Ara voaram sobre o teclado. 844.291. Acesso concedido. Estava dentro. Um turbilhão de números e símbolos de ações preencheu o ecrã. Um portfólio avaliado em mais de 250 milhões de dólares. O coração dela batia com força, mas as mãos mantinham-se firmes. Tinha ensaiado isto na cabeça centenas de vezes. Não vendeu tudo de uma só vez. Isso acionaria alertas de mercado e suspensões de negociação. Em vez disso, executou uma série de blocos de venda cuidadosamente calculados, desfazendo-se de grandes posições em ações altamente líquidas. Apple, Microsoft, Google, e convertendo-as em dinheiro. O dinheiro apareceu na conta principal de liquidação. Agora era a hora de o mover. Não podia transferi-lo diretamente para suas novas contas. Isso levantaria suspeitas. Era aqui que o labirinto de empresas fantasma entrava em jogo. Nos últimos 3 anos, Julian usará ocasionalmente o nome dela para criar pequenas LLCs com fins de investimento. Eram entidades vazias, esquecidas, usadas para movimentar dinheiro. Ara assumirá, discretamente e de forma legal, o controle total de 3 delas. Da conta da Morgan Stanley, iniciou uma série de transferências bancárias, cada uma ligeiramente abaixo de 1 milhão para evitar escrutínio adicional. O destinatário não era uma pessoa, mas Vance Holdings LLC,
por serviços de consultoria prestados. Depois, da Vance Holdings, o dinheiro fazia outro salto para uma segunda empresa fantasma, depois uma terceira, antes de finalmente ser transferido para o destino final. Uma nova conta empresarial num banco privado no Liechtenstein, em nome de Helvetia Strategic Solutions, uma entidade controlada por uma tal de Aravance. Era um processo minucioso. Login, autenticação, transferência. Login, autenticação, transferência. Durante 2 horas seguidas, os únicos sons eram o clique do teclado e o zumbido baixo dos computadores. Repetiu o processo com a conta da Goldman Sachs, com Liam a interceptar perfeitamente os códigos de 2 FA cada vez. Os números na conta do Liechtenstein cresciam a um ritmo estonteante. Terceiro alvo: as fortalezas offshore. Pictet Group, Genebra. Butterfield Bank, Ilhas Caimão. Este era o dinheiro antigo. O dinheiro verdadeiramente escuro, escondido e protegido por camadas de leis internacionais e sigilo bancário. Esta era a parte mais difícil. A segurança aqui era biométrica. Para aceder à conta da Pictet, Julian usava um sistema de autenticação vocal. Vais ter de me dar o teu melhor, Julian, disse Liam, com um toque de humor negro. Ara estava preparada para isso. Tinha horas de gravações da voz de Julian, de entrevistas em podcasts, discursos em conferências, e, mais útil ainda, de uma gravação que fizera enquanto ele ditava notas no escritório. Usando software de inteligência artificial de código aberto, tinha combinado as palavras dele, criando uma impressão vocal digital. Era um tiro no escuro. Iniciou a chamada para a linha direta do Private Banking da Pictet. Uma voz suíço-germânica, nítida, atendeu. Pictet Group, em que posso ajudar? Preciso de autorizar uma transferência, respondeu Ara, com a voz disfarçada por um software de voz que Liam lhe fornecera. Claro. Por favor, diga o seu nome e número de conta para verificação. Ela forneceu os dados. Obrigado, Sr. Croft. Agora, para autenticação vocal, por favor diga a frase: o ar da montanha é o mais puro. Este era o momento da verdade. Ara clicou com o rato. A voz sintetizada do marido, uma imitação digital perfeita, soou a partir do computador. O ar da montanha é o mais puro. Seguiu-se um silêncio agonizante. Ara prendeu a respiração. Teria alongado demais as vogais? Teria a cadência. Verificação bem-sucedida, disse o banqueiro, com o tom inalterado. Como pretende dirigir os seus fundos, Sr. Croft? Uma onda de alívio tão intensa que a fez sentir-se tonta invadiu-a. Ditou rapidamente as instruções, transferindo o saldo total, uns chocantes 180 milhões de euros, para a mesma conta no Liechtenstein. Usou uma desculpa previamente preparada sobre consolidação de ativos para um novo projeto tecnológico. O banqueiro não questionou. O trabalho dele era obedecer a um cliente verificado. A conta das Ilhas Caimão era ainda mais difícil. Requeria uma chave física de segurança. Um pequeno dispositivo USB que gerava uma assinatura criptográfica única. Julian levava-o sempre consigo, exceto o duplicado, que guardava no cofre do escritório. Um cofre cujo código Ara aprenderá a observá-lo, há um mês, através de uma nânica estrategicamente colocada, disfarçada de detetor de fumo. A transferência foi feita. Mais 95 milhões de dólares juntaram-se à torrente de dinheiro sob o controle dela. Quarto alvo. O intocável, criptomoeda. Julian tinha sido um dos primeiros a aderir ao mundo cripto. Uma vez, depois de beber vinho a mais, gabara-se com ela de que o seu portfólio de criptomoedas era o seu seguro para o apocalipse. Completamente irrastreável e intocável. Guardava as chaves privadas em armazenamento frio num Ledger Nano X. A mesma pen que Ara encontrara dentro do exemplar de A Arte da Guerra. Este era o território de Liam. Guiou-a durante o processo de ligar o Ledger, aceder às carteiras e transferir os fundos, Bitcoin, Ethereum e uma dúzia de outras altcoins, para uma nova carteira anônima que apenas ela e Liam sabiam que existia. O valor oscilava a cada segundo, mas ultrapassava largamente os 50 milhões. O sol começava a lançar uma tênue luz cinzenta sobre as colinas lá fora. Eram 6 horas da manhã. Os bancos europeus já estavam abertos. A Bolsa de Nova York abriria dentro de 2 horas. A janela estava a fechar-se. Era a hora das contas domésticas.
Ara iniciou sessão no portal do Bank of America. Nenhuma segurança complexa aqui. Apenas uma simples palavra passe. Olhou para a conta conjunta. Saldo de 786.452,09. Esta era a conta da vida deles. Hipotecas, salários de empregados, a mesada dela. Tudo era pago a partir dali. Transferiu o montante total, até ao último cêntimo, para uma das suas empresas fantasma. Depois fez uma pausa. Com um sorriso sombrio, iniciou uma última transferência para a conta. Um depósito de $100. Fez o mesmo com a conta pessoal dele no Chase. Esvaziou-a por completo e depositou apenas um único dólar. O suficiente para um café ou um bilhete de autocarro. Estava feito. Recostou-se na cadeira, o corpo a tremer de exaustão e adrenalina. Olhou para o total final numa folha de cálculo que mantivera aberta. Tinha liquidado e transferido sistematicamente pouco mais de $500 milhão. Liam sussurrou no auricular, a voz rouca, está feito. Fase 1 concluída. Jesus, Elara, respirou ele, estou a ver os registros. É uma obra-prima. Uma guilhotina digital. Tu não o roubaste. Apagaste completamente a identidade financeira dele. Fase 2, disse ela, já em movimento, a mente focada no próximo passo. Os dados. O servidor de Julia na Cave não servia apenas para gerir a casa. Continha a vida dele, cada e-mail, cada documento, cada contrato e, mais importante ainda, uma partição encriptada chamada contingência. Tinha-a descoberto nas suas explorações noturnas. Liam já tinha quebrado a encriptação. Era a pasta de chantagem de Julia. Podre sobre rivais empresariais, políticos e até membros do próprio conselho de administração. Era o trunfo final dele. E agora era dela. Estou a iniciar o download para o servidor seguro na cloud, disse Liam. São 800 gigabytes. Vai demorar cerca de 20 minutos. Quando terminar, apago a origem. E digo apagar a sério. Nível Departamento de Defesa. Não ficará um único byte. Enquanto os dados transferiam, Ara percorreu a casa. Não levou nada de valor. Nem joias, nem arte, nem roupa. Fez a mala com itens práticos. Os telemóveis descartáveis, o novo passaporte e o ledger com as criptomoedas. As coisas que possuía antes de Julian e as ferramentas da sua nova vida. Entrou no quarto deles. A marca da cabeça dele ainda estava na almofada ao lado da sua. Não sentiu nada. Foi à casa de banho e tirou o teste de gravidez que dera início a tudo. O que guardara, com as suas 2 linhas cor-de-rosa triunfantes. Colocou-o bem no centro da almofada dele. O telemóvel vibrou. Era o Liam. Download completo. A apagar o disco agora. Tens de sair, Ara. Sai daí. O rastro digital desapareceu. Agora o físico também tem de desaparecer. Desceu a majestosa escadaria pela última vez. No átrio, parou e olhou para o grande retrato emoldurado dela e de Julia no dia do casamento. Pareciam tão felizes, tão cheios de esperança. Tudo mentira. Tirou a única chave de casa da mala, colocou a sóbria mesa de mármore debaixo do retrato e saiu pela porta da frente, sem se preocupar em trancá-la. Um serviço de carro irrastreável que ela tinha reservado esperava por ela ao fundo da longa estrada sinuosa. O sol estava a nascer. Era o primeiro dia da nova vida dela. E o último de Julian Croft. Ele só ainda não sabia. Julian Croft acordou com o leve balançar da descida para Milão e a voz melosa de uma assistente de bordo a oferecer-lhe uma toalha quente. Sentia-se magnífico. O voo de 8 horas tinha sido um sonho profundo e sem perturbações. Passará as 2 primeiras horas a enviar mensagens a Siena, alimentando a antecipação da semana juntos, antes de deslizar para um sono profundo e sem sobressaltos. Era um mestre do universo, a voar em direção à sua amante no seu trono aéreo privado, com a esposa perfeita e grávida à espera pacientemente em casa. Desembarcou, passou rapidamente por um canal privado de alfândega e encontrou Siena à espera dele logo após o portão. Estava deslumbrante. Vestia um vestido branco de linho que se colava a ela no ar úmido italiano. Beijou-a profundamente. Uma exibição pública de posse. Tive tantas saudades tuas, murmurou ela contra os seus lábios. A espera acabou, disse ele, tomando-lhe a mão e conduzindo-a até ao Mercedes preto que os levaria até ao Lago Como.
O primeiro sinal de problema foi inofensivo. Enquanto se acomodavam nos bancos de couro macio para a viagem de 1 hora, Julian tirou seu cartão Amex Centurion para pagar ao assistente privado que tinha agilizado a chegada deles. As minhas desculpas, Sr. Croft, disse o homem, com uma ligeira vênia, devolvendo-lhe o cartão. Foi recusado. Julian olhou para o homem, depois para o cartão. Recusado? Isso era impossível. Era um cartão sem limite prático. Devia ter sido erro de leitura. Passe-o novamente, ordenou, com a voz cortante de aborrecimento. O homem obedeceu. O resultado foi o mesmo. Um lampejo de irritação passou pelo rosto de Julian. Entregou ao homem um cartão diferente, um JP Morgan Reserve. Recusado. Siena observava, a testa franzida de preocupação. Está tudo bem, querido? Não é nada, estalou Julian, o rosto a corar. Puxou de um maço espesso de euros da carteira de viagem e destacou várias centenas, atirando-as ao assistente. Problemas de rede com os bancos americanos. Acontece. Mas uma semente fria de inquietação tinha sido plantada. Durante a viagem cênica, enquanto os majestosos Alpes se erguiam em redor, Julia manteve-se, inusitadamente, em silêncio. Continuava a verificar o telefone, tentando aceder às apps bancárias. Cada uma devolvia uma nova e confusa mensagem de erro. Credenciais inválidas. Contacte o apoio ao cliente. Tentou redefinir a palavra passe. O pedido de código de confirmação foi para o e-mail dele. Ao tentar aceder ao e-mail, também foi bloqueado. Atividade incomum detetada na sua conta. Acesso suspenso. Quando chegaram à grandiosa vila à beira do lago em Como, o humor de Julian tinha azedado por completo. A vista majestosa do lago cintilante e da encantadora vila de Belagio do outro lado da água não fazia nada para o acalmar. Deixou Siena a dar instruções à equipa com a bagagem e retirou-se para o escritório, batendo com a porta atrás de si. Precisava de ligar ao seu banqueiro privado do Morgan Stanley. Marcou o número de cor. Sr. Croft, disse o seu banqueiro de longa data, David Shen, bom dia, ou melhor, boa tarde para si. Estava à espera da sua chamada. David, que raio se está a passar? Vociferou Julian. Nenhum dos meus cartões está a funcionar. Estou bloqueado em tudo. Houve uma pausa do outro lado da linha. Quando David voltou a falar, a voz soava tensa, formal. Julian, segundo os nossos registros, iniciou uma liquidação total do seu portfólio por volta das 23 horas, hora do Pacífico, da noite passada. Todos os ativos foram convertidos em dinheiro e transferidos. Julian sentiu o sangue fugir-lhe do rosto. O quê? Isso é absurdo. Estava num avião. Não autorizei nada. Temos os registros, disse David, agora com voz fria e profissional. O login foi bem sucedido. Os códigos de autenticação de 2 fatores foram todos verificados. As transferências foram feitas para uma empresa holding. Tudo foi feito com as suas credenciais. A partir das 3h45 da manhã, o seu saldo conosco é 0. Murmurou Julian. A palavra parecia-lhe estranha na boca. A mesma atividade foi registrada na Goldman, acrescentou David, em tom mais baixo, e recebi alertas automáticos dos bancos correspondentes em Genebra e nas Caimão. As suas contas lá foram esvaziadas. Julian, alguém desmantelou sistematicamente todo o seu perfil financeiro líquido em menos de 8 horas. Sinalizamos isto como uma potencial violação de alto nível, mas o rastro digital é um fantasma. Está roteado por meio mundo e desaparece em Liechtenstein. As autoridades já foram notificadas. O telemóvel escorregou dos dedos dormentes de Julian e caiu no chão de mármore com um estalido. Afundou-se numa cadeira de couro, a mente a rodopiar. Isto não era um hacker. Um hacker aleatório teria deixado um rastro. Teria acionado alarmes. Isto era preciso. Cirúrgico. Isto era pessoal. E então surgiu um pensamento tão monstruoso e inacreditável que quase o fez rir. Ara? Não. Impossível. A dócil Elara. A mulher que nem sabia fazer contas. Que pensava que uma stock option era algo de um menu. Ela não podia ter feito isto. Não teria a menor ideia de como. Agarrou o telefone e marcou o número dela. Foi direto para o voicemail. Voltou a tentar.
Você Mail. Ligou para o telefone fixo da casa. Tocou, e tocou, sem resposta naquela mansão vazia. O pânico, uma sensação que Julia não experimentava desde a adolescência, começou a apertar-lhe a garganta. Ligou a Marcus Thorne, o seu advogado. Marcus! Gritou, assim que o homem atendeu. Acabou. Está tudo acabado. O dinheiro desapareceu. Julia, acalma-te e diz-me o que aconteceu, respondeu Marcus, com uma voz fria como água gelada. Julia explicou a situação em frases curtas e frenéticas. Os cartões recusados, as contas bloqueadas, a chamada com David Shen. Quando terminou, seguiu-se um longo silêncio. Foi ela, sussurrou Julia. Tem de ter sido ela. A tua esposa? Marcos soava cético. Julia, com todo respeito. Ela organiza galas de caridade, não golpes financeiros. Não a conheces. Gritou Julia, a andar de um lado para o outro como um animal enjaulado. Ela teve uma vida antes de mim. Trabalhou em finanças. Contabilidade forense. Achei que era um hobby fofo. Contabilidade forense, repetiu Marcos, lentamente, à medida que o peso das palavras lhe caía. Meu Deus! Julia, fica onde estás. Vou apanhar o primeiro voo para São Francisco. Vou à casa descobrir o que se passou. Não fales com ninguém. A espera foi torturante. Siena tentou falar com ele, acalmá-lo, mas ele afastou-a com um rosnar. Ela recuou, o rosto pálido de medo e confusão, deixando-o sozinho com seus pensamentos em espiral. Horas depois, Marcos ligou de volta. A voz dele era grave. Estou na casa, Julia. A polícia está aqui. Disse-lhes que suspeitas de arrombamento. E exigiu Julia. Não há sinais de entrada forçada. Mas ela desapareceu. As roupas estão cá. As joias. Tudo, exceto uma mala. O staff não a viu desde que partiste. O que encontraste? Marcos pigarreou. No teu escritório. O cofre está aberto. Está vazio. E no quarto? Julia. Ela deixou-te algo na almofada. O quê? Um teste de gravidez. Positivo. Julian soltou um grito estrangulado. Era uma mensagem. Ela não estava apenas a levar o dinheiro. Estava a levar o filho. O herdeiro. E o servidor na cave, continuou Marcos, com a voz a baixar. Foi limpo, profissionalmente. Não ficou nada. Julia, o que quer que estivesse lá, já era. Ou melhor, agora pertence a outra pessoa. Os ficheiros de chantagem. O trunfo. O poder dele. Desaparecidos. Julian Croft, o milionário magnata da tecnologia. O mestre do universo. Estava numa vila alugada em Itália, sem acesso a dinheiro. O império dele esvaziado. Os segredos mais negros nas mãos da sua mulher grávida e fugitiva. Já não era um rei. Era apenas um homem, num castelo de cinzas. Encontra-a, sussurrou Julia, a voz um silvo venenoso. Não me importa quanto custa. Usa todos os recursos, todos os detetives privados, todos os contactos que temos. Quero-a encontrada. Marcos. Quero o meu filho. E quero que ela pague por isto. Encontra Elara Vance. A caça tinha começado. Mas Ara já não era Ara Croft. Nem sequer Ara Vance. A milhares de quilômetros de distância, uma mulher chamada Anna Miller desceu de um comboio numa vila pitoresca e adormecida, nas montanhas austríacas. Usava roupa simples. O cabelo estava mais curto e pintado de castanho apagado. Levava uma única mala e uma mochila. Estava visivelmente grávida e parecia-se com qualquer outra mulher europeia à procura de ar puro e sossego de montanha. Fez o check-in numa pensão modesta e limpa, que tinha reservado com meses de antecedência, pagando os 3 meses à frente, em dinheiro. O quarto tinha uma pequena varanda com vista para um vale de beleza indescritível. Nessa noite, sentou-se na varanda, enrolada num cobertor quente, a beber chá de ervas. Ligou o novo portátil, conectando-se à internet através de uma ligação anônima via satélite, que Liam lhe arranjara. Abriu um único ficheiro, um feed em tempo real dos mercados financeiros. Observou os primeiros relatórios começarem a surgir em blogs financeiros de nicho. Atividade incomum detectada em contas ligadas a Croft Technologies.
Rumores de uma violação massiva coordenada contra o CEO Julian Croft. Um pequeno sorriso sombrio tocou os lábios de Anna Miller. O mundo começava a reparar. Mas estavam à procura de um hacker. De um sindicato sombrio. Nunca pensariam procurar uma mulher grávida. Numa aldeiazinha austríaca. Colocou a mão sobre a barriga, onde sentiu um leve pontapé. Estamos seguros agora, meu amor, sussurrou ao filho por nascer, a voz levada pelo vento frio e limpo da montanha. Estamos livres. Mas ela sabia, com uma certeza que a gelava até aos ossos, que era apenas uma questão de tempo até que a raiva de Julian atravessasse o oceano. Isto era apenas o fim do começo. As semanas seguintes foram um estudo em contrastes. Para Julian Croft, foram uma descida a um tipo especial de inferno, reservado para os poderosos que de repente se veem impotentes. Para Ara, agora a viver e a respirar como Anna Miller, foram um renascimento silencioso e cheio de nervos. A vida de Julian implodiu com uma velocidade espetacular. A notícia do seu colapso financeiro não pôde ser contida. Derramou-se dos blogs de nicho financeiros para a imprensa generalista. Titã da tecnologia Julian Croft vítima de assalto cibernético sem precedentes, gritava uma manchete. Fortuna de Croft desaparece da noite para o dia, dizia outra. O conselho de administração da empresa, já nervoso com a IPO que se aproximava, entrou em pânico. A IPO foi adiada, indefinidamente. A sua reputação, outrora o ativo mais valioso, era agora tóxica. Era um prisioneiro na sua própria mansão. Não conseguia pagar ao pessoal, que se demitiu rapidamente. Não conseguia pagar a legião de jardineiros, técnicos da piscina e seguranças. A grandiosa casa começou a parecer menos um palácio e mais um mausoléu a acumular pó. Vivia de comida para levar, paga com o cartão da empresa de Marcus Thorne, uma humilhação diária que o corroía. Ara tinha desaparecido como se nunca tivesse existido. Não havia registro de uma Ara Croft ou Ara Vance a deixar o país. Os cartões de crédito estavam intactos. As contas bancárias, dormentes. Tinha se tornado num fantasma. A única pista era Liam. Sabiam que ele era o irmão dela. Sabiam das suas competências. Os investigadores de Julian invadiram a vida de Liam, mas ele estava limpo. Tinha apagado os próprios rastros digitais com a mesma precisão profissional. Quando os investigadores apareceram no seu apartamento, ele estava calmo, cooperante, e demonstrou uma preocupação convincente com a irmã desaparecida, que dizia acreditar ter sido raptada pelas mesmas pessoas que tinham roubado o dinheiro de Julian. Era um muro inabalável de negação plausível. Ela é mais esperta do que pensávamos, admitiu Marcos numa noite, olhando para o quadro branco vazio. Não fugiu apenas. Executou uma exfiltração pré-planeada. Teve ajuda. Ajuda profissional. Foi o irmão dela, sibilou Julian, batendo com o punho na mesa. Eu sei que foi. Saber e provar são mundos diferentes. Julian. E mesmo que conseguíssemos provar, ele não é quem tem os teus 500 milhões. A única esperança de Julian, a sua única obsessão, era Siena. Interrogou-a incansavelmente. Repassava todas as conversas que ela tinha tido, cada encontro, cada olhar. Siena, apavorada e encurralada, esforçava-se por lembrar. Era sempre tão calada, tão educada. Mal falávamos, soluçou Siena durante uma das sessões. Falava sobre o bebê, sobre querer criá-lo num lugar com ar puro, longe da cidade. Ar puro? O mundo inteiro tem ar puro. Rugiu Julian. Espera, disse Siena, os olhos a arregalarem-se. Houve uma coisa. Há muito tempo, num leilão de caridade, ela estava a olhar para um quadro, uma paisagem. Tinha aquele olhar nostálgico no rosto. Perguntei-lhe sobre isso. Disse que lhe fazia lembrar um lugar onde a avó a levava quando era pequena. Disse que era o lugar mais pacífico da terra. Julia inclinou-se para a frente, os olhos cravados nela. Que lugar? Siena. Qual era o nome do lugar? Ousta, sussurrou Siena. Disse que era uma pequena aldeia junto a um lago, na Áustria. Era uma réstia, um fantasma de uma memória. Mas era mais do que tinham em um mês. Marcos enviou de imediato uma equipa dos seus melhores investigadores, discretos, baseados na Europa, para a região de Salzkammergut, na Áustria. As instruções eram simples. Não procurem por Ara Croft.
Procurem por uma mulher americana grávida, sozinha, que tenha chegado há cerca de um mês. Integrem-se. Observem. Esperem. Entretanto, em Ousta, Elara, agora Anna Miller, tinha se instalado numa rotina. A sua vida era simples, monástica. Acordava cedo, fazia longos passeios junto ao lago cristalino, comprava pão fresco e queijo no mercado local e passava as tardes a ler livros sobre maternidade e desenvolvimento infantil. A cidade, com as suas encantadoras casas do século XVI agarradas à encosta da montanha, era um bálsamo para a alma dela. Pela primeira vez em anos, sentia o silêncio, não como um vazio opressivo, mas como uma paz genuína. Acompanhava a queda de Julian pelas notícias. Sentia uma satisfação sombria, mas não alegria. O objetivo nunca fora saborear a destruição dele, mas garantir a sobrevivência dela e do filho. Tinha também uma segunda e mais poderosa apólice de seguro: os ficheiros de chantagem. Liam ajudara a montar um Deadman Switch. Um servidor seguro estava carregado com os ficheiros mais comprometores de Julian, organizados em pastas com nomes de membros do conselho, políticos e rivais de negócios. Se Ara não iniciasse sessão e reiniciasse um temporizador de contagem decrescente a cada 72 horas, o servidor enviaria automaticamente o conteúdo dessas pastas para os próprios visados e para uma lista de grandes meios de comunicação internacionais. Era uma arma de destruição mútua garantida. Enquanto ela estivesse segura, os segredos de Julian também estariam. Se ela desaparecesse, o mundo dele desapareceria também. O primeiro sinal de que a paz estava prestes a ser quebrada veio na forma de um homem com um casaco de tweed. Viu-o no café local, a ler um jornal alemão, mas segurava-o como quem não falava a língua. Viu-o novamente no dia seguinte, perto do funicular, ostensivamente a tirar fotos, mas com a lente mais virada para a praça da vila do que para a montanha. Não parecia um turista. Parecia um caçador. O sangue dela gelou. Voltou à pensão com o coração aos saltos e ligou de imediato para Liam na linha segura. Eles estão aqui, disse ela, a voz tensa de medo. Vi um. Pode haver mais. Está bem. Mantenha calma. A voz de Liam era uma presença estabilizadora. O plano está em andamento. Estás pronta para passar à fase 3? Estou pronta, respondeu ela, levando instintivamente a mão à barriga, agora bem saliente. Ótimo! O pacote suíço está à tua espera. Vai agora. Não leves nada que te ligue a Anna Miller. Eu apago teu rastro digital aqui. Anna Miller deixará de existir dentro de 1 hora. Fique em segurança, mana. Ara desligou. Respirou fundo, preparando-se. O interlúdio tranquilo terminara. A guerra entrava numa nova fase. Saiu da pensão com nada além de uma pequena bolsa. Caminhou calmamente até a estação de comboios, mas em vez de comprar um bilhete, entrou na casa de banho. 5 minutos depois, saiu uma mulher diferente. A peruca castanha apagada tinha desaparecido, substituída por um elegante corte bob preto. Óculos simples moldavam-lhe o rosto, e um casaco de maternidade estiloso substituíra o modelo simples que usava antes. Agora, parecia menos uma dona de casa alemã, e mais como uma parisiense abastada em férias. Ignorou o comboio e foi até a agência local de aluguer de carros, uma reserva feita com antecedência sob a sua terceira identidade, Chloe Dubois. Conduziu, não para leste em direção a Viena, mas para oeste, em direção à fronteira suíça. Enquanto conduzia, um Audi preto surgiu atrás dela. Era o homem do casaco de tweed. Tinham-na encontrado. Estavam a segui-la. Mas isto fazia parte do plano. Ela não estava a fugir deles. Estava a guiá-los. Conduziu durante 2 horas até ao coração dos Alpes, as estradas tornando-se mais traiçoeiras e sinuosas. Dirigia-se a um local específico que Liam tinha escolhido, a estrada alpina Alta Grossglockner, uma rota panorâmica famosa, notoriamente perigosa e cheia de curvas apertadas. À medida que subia, o tempo mudou, o céu escurecendo e uma chuva fria começara a cair. O Audi preto mantinha-se colado ao seu para-choques. Estavam a tornar-se mais ousados, querendo encurralá-la. Ela chegou ao local designado, uma curva apertada e cega com um desnível acentuado de um lado. Do outro lado da curva, fora de vista, estava um caminhão de entregas estacionado, com o condutor à espera.
O condutor era um dos contactos de Liam, um ex-soldado das Forças Especiais da Alemanha. Ara respirou fundo e carregou no acelerador. Fez a curva a uma velocidade perigosamente alta. O Audi atrás dela acelerou para acompanhar. Ao virar a curva, ela travou a fundo, o carro a deslizar até parar atrás do caminhão estacionado. O Audi, ao contornar a curva demasiado depressa na estrada molhada, tinha duas opções: embater na traseira do caminhão ou desviar-se. O condutor instintivamente desviou-se. Os pneus gritaram ao perder tração no asfalto gelado. Durante um momento de gelar o coração, o Audi oscilou na berma da estrada, antes de cair pela ravina abaixo, rolando pela encosta rochosa numa chuva de faíscas e vidro estilhaçado. Ara não esperou para ver o desfecho. A parte traseira do caminhão abriu-se. O carro dela foi conduzido para dentro e a rampa foi fechada. 10 minutos depois, o caminhão partiu, passando pelas viaturas de emergência que acabavam de chegar ao local do trágico acidente. Dentro do caminhão escuro e oscilante, a nova vida de Elara começava. 2 dias depois, um bebê saudável nasceu numa clínica privada e discreta em Zurique. A notícia chegou a Julian uma semana mais tarde. Os seus investigadores tinham sido retirados dos destroços, gravemente feridos, mas vivos. Tinham perdido o rasto. Estava frio como gelo. Ele falhara. Tinha perdido. Sentado na sua mansão escura e empoeirada, era agora um homem quebrado. O último do dinheiro, emprestado por Marcos, acabará-se. E então recebeu um e-mail. Não continha texto, apenas um anexo. Era uma fotografia. Uma imagem cristalina de um recém-nascido, envolto num cobertor azul, a dormir pacificamente. Por baixo, um documento PDF. Era um esboço do acordo de divórcio. Os termos eram simples. Ela ficaria com uma fração do dinheiro, 50 milhões, colocados num fundo para o filho deles. O resto, mais de 450 milhões, seria devolvido a Julian. Em troca, ele assinaria os papéis do divórcio, renunciaria a todos os direitos parentais e concordaria em nunca, sob nenhuma circunstância, tentar contactar ela ou o filho. O e-mail também continha um link para um website protegido por palavra-passe. A palavra-passe era Siena. Quando entrou, viu as pastas arrumadas com os ficheiros de chantagem. A mensagem era clara. Recusa o acordo, e a tua destruição será total e pública. Era um checkmate. Ela não o tinha apenas vencido. Tinha-lhe mostrado misericórdia. Mas era uma misericórdia cruel. Uma misericórdia que o deixava vivo, mas completamente neutralizado. Um rei de um reino diminuído e manchado. Ela deixará-lhe a única coisa que sabia que ele agora valorizava mais do que dinheiro: a reputação e a empresa. Com a mão trêmula, Julian Croft pegou no telefone e ligou ao advogado. Marcos, disse, a voz oca, ela venceu. Manda-me os papéis. Eu assino. Numa vila banhada pelo sol, na costa de Portugal, Elara, agora verdadeiramente livre, observava o filho dormir no berço. Tinha recuperado a sua vida. Tinha o seu filho. Tinha vencido a guerra. O fantasma derrotara o caçador, não destruindo, mas permitindo-lhe viver com o conhecimento de que ela tivera o mundo dele inteiro nas mãos. E escolheu deixá-lo continuar, nos seus próprios termos. Era o poder supremo. E a vitória suprema. A história de Ara é uma aula magistral de estratégia, coragem e do poder feroz e inquebrável do amor de mãe. Ela não se vingou apenas. Ela redefiniu o tabuleiro e reescreveu as regras do jogo. À beira da devastação total, construiu uma fortaleza para proteger o filho, e garantiu a sua liberdade. É um lembrete arrebatador de que as pessoas mais silenciosas muitas vezes têm as mentes mais resilientes e as vontades mais fortes. O que você teria feito no lugar dela? A sua resposta foi justificada? Ou foi longe demais? Deixe-nos a sua opinião nos comentários abaixo. Lemos todos, sem exceção. Se esta história de força e astúcia mexeu consigo e quer ouvir mais histórias reais e complexas, onde os riscos são altos e os desfechos nunca são certos, dê um gosto neste vídeo. Partilhe com alguém que aprecia uma história de vingança épica. E, o mais importante, subscreva o nosso canal e ative o sino de notificações. Você não vai querer perder o que vem a seguir.